Olá, alunos! Eu sou a docente e enfermeira Ivna Ramos. Como falei para vocês, vou estar ministrando a matéria de Anatomia e Fisiologia. E na primeira aula falamos sobre a introdução da anatomia. O que vamos estudar, né? Que vamos estudar o corpo humano, as estruturas, como ele é formado. E vimos também que ele é dividido em vários sistemas. E vamos falar hoje sobre o sistema locomotor, que é o sistema responsável pela locomoção do nosso corpo, pela movimentação, pela deambulação, né, pelo nosso andar. Como eu falei para vocês, o sistema locomotor, ele é responsável pela locomoção do nosso corpo. Ele é feito para as funções do movimento, né, da locomoção e do nosso deslocamento. Ele que é responsável por a gente se deslocar. E ele é composto por ossos, articulações e pelos músculos esqueléticos. A sua principal função, como eu falei para vocês, é sustentar o nosso corpo, é manter nosso corpo em pé. Ele é responsável pela locomoção e também pela movimentação do nosso corpo, né? O sistema locomotor, ele é constituído por mais dois sistemas, que é o sistema esquelético ou sistema ósseo também chamado, e o sistema muscular. E também vamos falar do sistema articular, né? Que são as articulações. Como eu falei para vocês, vou voltar aqui. O sistema muscular, eles são os músculos, né? Que eles são constituídos pelas fibras musculares. O que vão ser essas fibras musculares? Vão ser células alongadas. E elas são ricas em miofibrilas de proteínas, que essas miofibrilas vão ser responsáveis pela contração muscular e pelo relaxamento, que vocês sabem que o músculo faz esse movimento de contração e de relaxamento. E essas células que são ricas em miofibrilas, que vão ser miofibrilas de proteínas, que vão ser responsáveis. Entendeu? E como eu falei para vocês, o esqueleto humano, ele sustenta o nosso corpo e ele vai proteger os nossos órgãos internos, né? Ele tem essa função de proteção, órgãos como o coração, como o cérebro. E aqui, ó, além de dar sustentação ao nosso corpo, né, o esqueleto, ele vai proteger esses órgãos internos e ele fornece pontos de apoio para a fixação dos músculos, né? O músculo, ele é como se fosse colado em nossos ossos, que por isso que o osso vai oferecer esse ponto de apoio, né? Por isso que ele é necessário para os músculos. E o nosso corpo humano, ele é formado por 206 ossos, né, ao todo no indivíduo adulto. Algumas literaturas citam 208 ossos, né? E também ele vai possuir cartilagens articuladas, que formam um sistema de alavanca, movimentadas pelos músculos. É como se fosse uma alavanca, o nosso braço, e essas articulações fossem necessárias para fazer esses movimentos. E o nosso esqueleto humano, ele vai ser dividido em duas partes. O nosso esqueleto por completo vai ser dividido em esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial, ele vai ser formado pela caixa craniana, pela coluna vertebral e pela caixa torácica, que lá na frente vamos falar detalhadamente um pouco de cada. E o esqueleto apendicular, ele vai ser formado pela cintura escapular, que é formada pelas escápulas e pelas clavículas, e pela cintura pélvica, que ela é formada pelos ossos ilíacos da bacia, e pelos membros superiores e membros inferiores. E o nosso sistema esquelético, como eu falei para vocês, ele tem a função de arcabouço de sustentação. Ele que vai sustentar a gente em pé, é esse sistema. Ele tem a função de movimento, é ele que faz a gente se movimentar, a gente andar.
a nossa função de deambulação, né? E ele vai proteger nossos órgãos vitais, né? Coração, o cérebro, ele serve para proteger tudo que está dentro do nosso corpo, né? No nosso organismo. E ele também, ele é responsável pelo armazenamento de íons, de cálcio, fósforo, magnésio, potássio, entre outros, né? São vários íons, né? Vários sais minerais, ele é responsável por esse armazenamento. E também um órgão muito importante que está nos nossos ossos é a medula óssea. E ela é capaz de produzir células sanguíneas. É na medula óssea que vamos produzir nossas células sanguíneas. E ela fica localizada no osso, né? E também ele é responsável pela hematopoiese. E aqui está o número de ossos, né? Como eu falei para vocês, o nosso corpo, ele consiste em um corpo adulto, né? Já formado, ele consiste em 206 ossos. Algumas literaturas, falei para vocês, né? Citam 208, né? E na cabeça vamos ter 22 ossos. Os ossos do crânio e os ossos da face. Os ossos do crânio, ao total, são 8 ossos. E da face, 14. E no pescoço, nós vamos ter 8 ossos. Um ióide e 7 vértebras cervicais. Já no tórax, vamos ter 37 ossos, 24 costelas, 12 vértebras e um externo. O abdômen possui 7 ossos, 5 vértebras lombares, um sacro e o cóccix. E o membro superior, ele possui 32 ossos, uma cintura escapular com 2 ossos, braço com 1 osso, antebraço 2 ossos e a mão 27 ossos. E o membro inferior possui 31 ossos. Na cintura pélvica possuímos 1 osso, na coxa 1, no joelho 1, que é a patela, na perna 2 e no pé 26. E aqui vamos ver como é formado o esqueleto axial. Primeiro é com a caixa craniana, que ela vai possuir os ossos do crânio, né, os ossos da face, que são os seguintes ossos, né? Esse aqui é o frontal, ó, verde, ó, laranja é o osso frontal. Tem um nasal, os ossos malares ou zigomático também, esse amarelinho, ó. O osso temporal, que é esse vermelho aqui, ó. O maxilar, o mandibular e o maxilar superior. E o occipital, que é esse aqui de trás. Esses são os ossos do crânio, né? E a caixa craniana, ela vai fazer parte do esqueleto axial. E o esqueleto axial também é formado pela coluna vertebral, que é uma coluna de vértebras que apresenta cada uma um buraco que se sobrepõe. Ele vai se sobrepor constituindo um canal que vamos alojar a medula nervosa ou espinal. E ela é dividida em 4 regiões. A coluna vertebral, ela é dividida na região cervical, que são 7 vértebras, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. A coluna dorsal, que possui 12 vértebras, né? Coluna dorsal torácica. Ela vai possuir 12 vértebras, sendo que cada uma vai se prender a um par de costela. Já a coluna lombar, ela possui 5 vértebras bem desenvolvidas, né? E as outras, que é a sacro, elas vão dar suporte aos ossos que vão formar a nossa bacia. E a caixa torácica? A caixa torácica, ela é formada pela essa região torácica da coluna vertebral, onde está localizado também o osso do externo e as costelas, que são no número 12 de cada lado. Sendo as 7 primeiras vão ser verdadeiras. Essas aqui que estão no lilazinho, assim, no roxinho, elas são as costelas verdadeiras. Aqui no meio é onde está localizado o externo. E essas 12 verdadeiras, 7 as primeiras são verdadeiras
e as 3 falsas, né? Aqui, ó, as costelas falsas. Esses daqui por onde eu tô passando o mouse, que se reúnem e depois se unem, elas vão se unir ao externo. E 2 flutuantes, né? Que ela não se fixa, elas ficam, dão a impressão que estão flutuando. E ao total de costelas temos 24. E aqui a gente vai ter o esqueleto apendicular, que ele é formado pela cintura escapular, pela cintura pélvica, pelos membros superiores e pelos membros inferiores. Cada membro superior ele é composto do braço e pelo antebraço, pelo pulso e pela mão, pela nossa mão. O osso do braço ele é chamado de húmero, que ele articula-se no cotovelo dos ossos do antebraço no rádio e a una. Os ossos do antebraço vão ser o rádio e a una. O pulso constitui-se de ossos pequenos e maciços. Esses ossos do pulso chamamos de carpo. E a palma da mão ela é formada pelos metacarpos e os dedos pelas falanges, onde são classificadas em falange distal, proximal e medial. Entenderam? Já os membros inferiores, cada membro ele compõe-se da coxa, da perna, do tornozelo e do pé. O osso da coxa é o fêmur. O fêmur ele vai ser o osso mais longo do nosso corpo. No joelho, que é o osso do joelho, é a patela, ele se articula com os 2 ossos da perna, a tíbia e a fíbula. Os dois ossos do braço são o rádio e a una. E o da perna é a tíbia e a fíbula. Os ossos pequenos e maciços, chamados tarso, eles vão formar o nosso tornozelo. E a planta do pé, a planta do nosso pé, ela é constituída pelos metacarpos. E os dedos do pé pelas falanges, também classificadas em falanges distais, proximais e mediais. Entenderam? E é assim que é formada o nosso esqueleto apendicular, que é formado pela cintura escapular, pela cintura pélvica, pelos membros superiores e pelos membros inferiores. E os nossos ossos? Nossos ossos são organismos vivos e dinâmicos, né? E 1 ou 2 mais ossos, quando eles se unem, eles vão formar articulações, né? E eles são órgãos esbranquiçados, né? Que unindo-se uns aos outros, como eu falei para vocês, que quando eles se unem os ossos, por intermédio das junturas, das articulações, aí eles vão formar os esqueletos. Por isso que eu falei para vocês que o sistema locomotor, esse sistema que a gente vai fazer, que vai realizar a nossa locomoção, ele é um conjunto, que ele é formado do sistema ósseo, sistema esquelético, que são os ossos, o sistema articular, que são as articulações, e os músculos, né, que são necessários também para a nossa movimentação, para a nossa locomoção, né. E a gente vai falar também da classificação dos ossos, porque os ossos não são parecidos, cada um é diferente um do outro, tem suas características, suas classificações. Nós vamos falar um pouco deles. Os ossos longos, eles têm duas extremidades, ou também epífises, que se fala. O corpo do osso é a diáfise. Olha aqui, ó, o corpo do osso, essa parte amarelinha aqui. Entre a diáfise e cada epífise fica a metáfise. Aqui em cima, ó, é a epífise proximal e embaixo é a epífise distal, pois onde fica mais longe do meio, né, do corpo do osso. E a metáfise distal e a metáfise proximal. E alguns exemplos dos ossos são de ossos longos, né? É o fêmur e o húmero, né? Que são os ossos da coxa e os ossos do braço. São ossos longos. Também tem os ossos planos ou chatos, que eles também vão ser formados por 2 camadas de tecidos ósseos. Eles são ossos compactos, tendo entre eles uma camada de tecido ósseo esponjoso e também de medula óssea, né?
Alguns exemplos são os ossos do externo. Quando vamos marcar uma aula de laboratório com calma, pra gente observar cada um desses ossos. Aí vocês vão observar que os ossos planos, né, são ossos do externo, ossos do crânio, né, que possuem as suturas, ossos da bacia, a escápula. Vocês podem perceber que são ossos planos, né, ou chatos. E os ossos curtos, né? Assim como tem longos, vamos ter ossos curtos, que eles vão ter as três extremidades praticamente equivalentes. Eles são encontrados nas mãos e nos pés, né? São os tarsos, os metacarpos, as falanges, são ossos curtos. E o tecido que eles são constituídos são tecido ósseo, tecido esponjoso. Alguns exemplos são, como eu falei para vocês, são o calcâneo, os tarsos e os carpos. E o osso sesamoide, né? O osso sesamoide, ele desenvolve-se na substância de certos tendões ou da cápsula de fibra, que envolve certas articulações. Exemplo, a patela, né? A patela é o osso do joelho, ela é um exemplo de osso sesamoide. E vamos falar, não só nessa aula, vamos começar a falar sobre a articulação, né? Que também faz parte, a articulação, ela também vai fazer parte do sistema locomotor. E o que é essa articulação, né? Ela é uma conexão existente entre qualquer parte rígida, componente do esqueleto, que vai permitir a movimentação em graus variados e possibilitando outras funções. Então, um osso se juntando dois ou mais, ele vai formar uma articulação, né? Que ela é capaz, temos vários tipos de articulações, e elas são capazes de ajudar a manter o corpo na posição correta. Ela vai ajudar muito no movimento do nosso corpo, né? Movimentar as partes do nosso corpo. Vamos ver como elas são classificadas, os tipos, né? E ela é fundamental para a nossa locomoção. Ela é de extrema importância, né? A articulação. Existem vários tipos de articulações. Como eu falei para vocês, né? As articulações, elas são classificadas em 3 grupos. De acordo com cada um com essa característica diferente, né? São articulações fibrosas, articulações cartilaginosas e articulações sinoviais. A articulação fibrosa, ela também é chamada de sinartrose, são articulações que possuem poucos movimentos, quase nenhum. E alguns exemplos de articulações fibrosas é a sutura do crânio, dos dentes e do maxilar. E a anfiartrose ou articulação cartilaginosa, ela é semimóvel, possui também poucos movimentos. E alguns exemplos são ossos do quadril e a vértebra. E a articulação sinovial ou móvel também é conhecida como diartrose, que já possui maiores movimentos. Então, como eu falei para vocês, essa próxima semana vamos estar marcando uma aula no laboratório, porque na prática vamos estar vendo cada um desses ossos que compõem o sistema esquelético, né? Como ele é formado, como funciona o movimento do corpo, a locomoção, as articulações, onde fica cada um. A nossa aula vai encerrar aqui. Eu ainda vou falar nas próximas aulas sobre cada uma dessas articulações específicas, como elas funcionam, e ainda também vamos falar sobre o sistema muscular, como eu falei para vocês. O sistema locomotor, ele é grande, porque ele é subdividido em outros sistemas, que é o sistema articular, o sistema esquelético e o sistema muscular. Falamos sobre o sistema esquelético, que o nosso esqueleto, o nosso esqueleto humano, que ele é dividido em esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O
O esqueleto axial ele é dividido pela caixa craniana, pela coluna vertebral e pela caixa torácica. Já o esqueleto apendicular ele é dividido pela cintura escapular, pelos membros inferiores e pelos membros superiores e pela cintura pélvica, entendeu? Assistam a aula, se tiverem